Eu sou o narrador e aqui a história contada sem máscaras, sem cortes e sem rodeios. Você está no História Sem Filtro. No final da década de 1970, o mundo assistia a mais um capítulo brutal da Guerra Fria. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam influência global, um pequeno país, no coração da Ásia Central, se tornava o epicentro de um dos conflitos mais sangrentos e traumáticos do século XX, a Guerra do Afeganistão. O que começou como uma tentativa de estabilizar um governo aliado, rapidamente se transformou em um dos maiores desastres militares da história soviética. O Exército Vermelho, acostumado a combates convencionais, encontrou no terreno montanhoso do Afeganistão um inimigo que não podia ser derrotado. A resistência afegã usou táticas de guerrilha para infligir pesadas baixas às forças soviéticas, enquanto os soldados lutavam em um território hostil, lidavam não apenas com um inimigo invisível, mas também com um peso psicológico de uma guerra sem sentido aparente. O conflito, que durou quase uma década, drenou recursos, minou o moral do exército e contribuiu para o colapso da União Soviética. O que deveria ser uma operação rápida se tornou um pesadelo sem saída, lembrado como o Vietnã da União Soviética. Alguns anos antes, os soviéticos riam do fracasso americano no Vietnã. Agora, o jogo virou e a União Soviética conheceria o seu pior pesadelo. Uma guerra em que eles não poderiam vencer. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Afeganistão. Para entender a Guerra do Afeganistão, é essencial voltar no tempo e analisar a situação política do Afeganistão antes da invasão soviética. No início do século XX, o Afeganistão era um país de importância estratégica, localizado entre grandes potências como a União Soviética, a China, o Irã e a Índia. Durante décadas, conseguiu manter uma posição de neutralidade, mas seu governo sempre foi instável, apesar de uma curta paz e estabilidade nos anos 60 e 70. Na década de 70, essa instabilidade atingiu seu auge. Em 1973, o rei Mohammad Zahir Shah foi derrubado por um golpe de estado liderado por seu próprio primo, Mohammad Daoud Khan, que proclamou a República do Afeganistão. Daoud tentou modernizar o país e manter boas relações com a União Soviética, mas também buscava um equilíbrio, aproximando-se do Ocidente e de países árabes. No entanto, sua política gerou descontentamento entre os comunistas afegãos, que tinham forte apoio da União Soviética. Em 1978, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, o chamado PDPA, de orientação marxista, derrubou e executou Daoud em um golpe conhecido como a Revolução de Saur. O novo governo, liderado por Nur Muhammad Taraki, implementou reformas radicais, incluindo a redistribuição de terras e a modernização da sociedade afegã, algo que gerou forte resistência entre a população, especialmente entre os conservadores islâmicos e líderes tribais. O descontentamento rapidamente se transformou em uma rebelião. No campo, insurgentes começaram a se organizar contra o governo comunista. Em meio a essa instabilidade, uma disputa interna dentro do partido resultou em um novo golpe. Hafizullah Amin assassinou Taraki e assumiu o poder em 1979. Sua liderança foi brutal, marcada por perseguições políticas e execuções em massa, o que levou o país a um estado de caos absoluto. Além disso, Amin buscava uma aproximação com o Ocidente, em especial os Estados Unidos. Diante desse cenário, a União Soviética temia que o Afeganistão escapasse de sua esfera de influência e caísse nas mãos do Ocidente. Além disso, Moscou não via Amin como um aliado confiável. Assim, em dezembro de 1979, tropas soviéticas cruzaram a fronteira, derrubaram Amin e instalaram um novo líder, Bibirak Karmal, esperando que ele pacificasse o país sob supervisão soviética. Mas essa intervenção, que inicialmente parecia ser uma solução rápida para restaurar a ordem, deu início a um dos conflitos mais sangrentos da Guerra Fria. Na noite de 24 para 25 de dezembro de 1979, a União Soviética iniciou uma das operações militares mais controversas da Guerra Fria, com a justificativa de estabilizar o Afeganistão e proteger o regime comunista aliado. O Exército Vermelho atravessou a fronteira e deu início a uma invasão que mudaria o curso da história. A primeira etapa da operação foi cuidadosamente planejada. Mais de 50 mil soldados soviéticos entraram no Afeganistão pelos passos montanhosos do norte, enquanto unidades aerotransportadas tomavam os principais aeroportos e centros estratégicos do país. O objetivo era garantir uma transição de poder rápida e sem grande resistência. O ponto central dessa ofensiva foi a Operação Tempestade 333, executada em 27 de dezembro.
tropas da elite da KGB e das forças especiais de Spetsnaz foram enviadas para capturar o Palácio Taj Big, onde o presidente, Amin, estava refugiado. A inteligência soviética acreditava que Amin poderia estar se aproximando dos Estados Unidos, tornando sua permanência no poder inaceitável para Moscou. A operação foi um sucesso tático, mas extremamente brutal. Soldados soviéticos invadiram o palácio e, após um intenso tiroteio, Amin foi morto, junto com seus guarda-costas e familiares. No lugar dele, a União Soviética instalou Bibirak Karmal, um político comunista leal a Moscou, na esperança de que ele estabilizasse o país sob supervisão soviética. Com o controle das principais cidades e instituições governamentais, parecia que a União Soviética havia conseguido seu objetivo inicial. No entanto, os soviéticos subestimaram a verdadeira força de oposição que os esperava. Nos meses seguintes, combatentes afegãos, conhecidos como Mujahidins, começaram a se organizar em uma resistência feroz. Diferente do exército soviético, que era treinado para combates convencionais, os Mujahidins dominavam as técnicas da guerra assimétrica e conheciam o território como ninguém. Seus soldados surgiam das montanhas, atacavam e desapareciam, frustrando os soviéticos que tinham dificuldades para enfrentá-los de forma direta. Além do conhecimento do terreno, os Mujahidins recebiam apoio externo. Os Estados Unidos, através da CIA, o Paquistão e até mesmo a Arábia Saudita começaram a fornecer armas, dinheiro e treinamento para fortalecer a resistência afegã. Com isso, os soviéticos se viram diante de uma guerra que não poderiam vencer apenas com superioridade tecnológica. À medida que os combates se intensificavam, o Exército Vermelho percebeu que estava preso em um conflito sem fim. Cidades ocupadas de dia voltavam o controle dos rebeldes à noite. Soldados soviéticos não sabiam em quem confiar, pois a população local os via como invasores e muitas vezes colaboravam com a guerrilha. O que era para ser uma operação rápida se transformou em uma guerra sangrenta, com emboscadas, explosões e ataques constantes. A União Soviética havia entrado no Afeganistão com a ilusão de controle, mas agora se via presa em um pesadelo sem saída. À medida que a guerra se estendia, os soviéticos perceberam que enfrentavam não apenas um exército convencional, mas uma resistência dispersa e bem organizada, que se espalhava por todo o Afeganistão. Os Mujahidins, termo que significa aqueles que lutam pela causa de Deus, eram guerrilheiros afegãos, a maioria deles combatentes muçulmanos que se opunham à ocupação soviética e ao regime comunista imposto por Moscou. Eles eram, em grande parte, cidadãos locais, provenientes de várias tribos e etnias, e frequentemente recebiam treinamento, armas e apoios dos países estrangeiros, como já citado, os Estados Unidos e até a China. A resistência Mujahidin foi marcada pela guerrilha, onde eram feitos ataques rápidos e traiçoeiros, emboscadas e uso inteligente do terreno montanhoso e das cidades de difícil acesso. O conhecimento local, a motivação religiosa e a capacidade de operar em pequenas unidades móveis, muitas vezes com armamentos improvisados, tornaram os Mujahidins adversários extremamente difíceis de derrotar para o Exército Vermelho. Um dos maiores símbolos de resistência durante a guerra foi o Vale de Panchaya, uma região montanhosa ao norte de Cabul, considerado praticamente impenetrável. Sob a liderança de Ahmad Shah Massoud, um comandante mujahidin carismático e estratégico, conhecido como o Leão de Panchaya, o vale se tornou um reduto invencível para os afegãos. Os soviéticos, conscientes da importância estratégica da região, tentaram invadir o vale em diversas ocasiões, entre 1980 e 1985, realizando 9 ofensivas em um esforço para derrotar os guerrilheiros. O Exército Vermelho usou sua superioridade tecnológica e mobilidade, tentando varrer a região com bombardeios aéreos e grandes ataques terrestres, assim como os americanos no Vietnã. No entanto, os Mujahidins, com seu domínio no terreno, conseguiram escapar rapidamente pelas montanhas e emboscar os soviéticos em pequenas incursões. A resistência foi imbatível devido ao uso de túneis subterrâneos, abrigos nas cavernas e ao conhecimento profundo da geografia do vale. Cada tentativa de ofensiva soviética foi frustrada e o vale permaneceu um bastião de oposição. Os Mujahidins eram praticamente invisíveis para os soviéticos. Eles atacavam de surpresa, infligindo pesadas baixas aos soviéticos e logo se retiravam, retornando ao seu terreno conhecido e difícil de ser alcançado. Panchaya se tornou um símbolo da resistência imbatível, um pesadelo para as forças soviéticas. Ao mesmo tempo, Kosh, uma cidade localizada no leste do Afeganistão,
foi cercada pelos Mujahidins desde 1981. Com seu controle, os guerrilheiros pretendiam isolar a cidade e impedir qualquer tentativa soviética de reabastecimento. O exército soviético tentou romper o cerco diversas vezes, mas as montanhas ao redor da cidade estavam repletas de guerrilheiros bem armados, que utilizavam minas terrestres para impedir o acesso de tanques e blindados à cidade. A cidade ficou praticamente isolada durante anos, e as tropas soviéticas, que estavam estacionadas em Kost, enfrentaram uma situação insustentável. Embora tivessem superioridade em termos de armamento, os soviéticos eram vulneráveis ao ataque constante, ao desgaste psicológico e à falta de suprimentos. Somente em 1987, após pesados bombardeios aéreos e uma grande operação terrestre, o Exército Vermelho conseguiu romper o cerco temporariamente, mas à medida que as tropas se retiraram, a cidade rapidamente caiu para os Mujahidins, que continuaram sua luta implacável. O que essas batalhas têm em comum é o tipo de combate enfrentado pelas forças soviéticas. Os Mujahidins, ao contrário de um exército regular, não seguiam uma estrutura centralizada, nem tinham lideranças bem definidas, o que se mostrou um pesadelo para os soviéticos. Dentro do grupo, havia diversas divisões e facções. Dentre elas, podemos citar o Hezb Islami, fundada por Gulbuddin Hekmatyar, que tinha uma visão profundamente fundamentalista islâmica e buscavam estabelecer um Estado Islâmico rigoroso no Afeganistão, e também o Jamiat Islami, fundado por Burhanuddin Rabbani, e liderada por Massoud, líder das forças rebeldes na Batalha de Panchaya. E eles tinham uma visão mais nacionalista, buscando uma solução afegã para os problemas do país, em vez de adotar uma agenda religiosa radical. Embora o grupo fosse apoiado por várias nações, incluindo o Irã, eles tiveram suas disputas internas com outras facções, especialmente com Hekmatyar e seu grupo. Além disso, o apoio internacional aos Mujahidins, principalmente dos Estados Unidos, forneceu um arsenal que incluía rifles de precisão, mísseis portáteis Stinger e granadas. A chegada desses armamentos mudou o equilíbrio da guerra, permitindo aos guerrilheiros atingir alvos de alto valor, como helicópteros soviéticos e blindados, que eram vitais para a mobilidade e poder de fogo do Exército Vermelho. Os soviéticos, com sua máquina de guerra altamente mecanizada, não estavam preparados para esse tipo de luta. Eles dependiam de blindados, helicópteros e bombardeios. Mas, no Afeganistão, muitas vezes esses recursos se mostravam inúteis. As condições climáticas extremas e a falta de infraestrutura e o terreno acidentado dificultavam a logística e a mobilização das tropas, tornando as forças soviéticas extremamente vulneráveis a ataques rápidos e traiçoeiros. Por mais que o Exército Vermelho fosse uma força formidável, a guerra de guerrilha e a habilidade dos Mujahidins transformaram o Afeganistão em um verdadeiro cemitério. A resistência se espalhou por todo o país, com os guerrilheiros se alimentando de uma motivação religiosa e patriótica que os tornavam imbatíveis em muitas situações. Mas, para o soldado médio soviético, aquele lugar era o próprio inferno, e tudo o que desejavam era sair dali. A guerra nas montanhas afegãs, com suas batalhas de guerrilha e a constante sensação de perigo, teve um impacto profundo, especialmente nos soldados mais jovens, que foram enviados para lutar em um conflito para o qual muitos não estavam preparados. Os soldados soviéticos enfrentaram, em grande parte, o que é conhecido como estresse de combate crônico. Não era uma guerra convencional. Os Mujahidins, como já mencionado, usavam táticas de guerrilha e muitas vezes eram brutais em seus ataques. A ideia de um combate direto, com linhas claras de frente e recuo, era inexistente. Em vez disso, os soldados soviéticos eram confrontados com emboscadas diárias e ataques inesperados. O som constante de disparos e a incerteza sobre onde o próximo ataque aconteceria deixavam os soldados em um estado constante de alerta. Muitos relatos apontam que a experiência de estar em uma guerra assim era como viver com medo constante. O fato de não saber de onde o ataque viria, ou se seria o próximo a cair em uma emboscada, minava a moral dos soldados. Os Mujahidins usavam o medo a favor da causa. Esse tipo de pressão psicológica se acumulava ao longo do tempo, resultando em um profundo cansaço mental e uma sensação de impotência. O medo de morrer a qualquer momento gerava um ambiente que os soldados começavam a perder sua própria identidade, sentindo-se como peças descartáveis em uma guerra sem sentido. Uma das características mais marcantes do Exército Vermelho no Afeganistão era o grande número de jovens que foram enviados para lutar. Soldados com idades entre 18 e 20 anos eram comuns na linha de frente, muitos deles não tendo sequer completado o treinamento adequado.
Para muitos, essa foi a primeira experiência de combate real, e a intensidade do que vivenciaram teve consequências devastadoras. Muitos desses jovens se viram em um cenário em que a guerra já estava perdida. Eles foram enviados para um conflito que para eles parecia ser um esforço sem propósito, combatendo guerrilheiros que surgiam do nada e sumiam do nada. O idealismo que muitos jovens soviéticos tinham antes da guerra, a ideia de que essa era uma nova guerra patriótica, logo foi destruído pelo que viam e viviam. O medo, a solidão e a violência sem fim causaram uma crescente desilusão entre as tropas soviéticas, especialmente à medida que a guerra se prolongava e não havia sinais claros de vitória. O que começou como um simples chamado ao dever tornou-se, para muitos, um inferno. A constante falta de perspectiva e a confusão sobre os objetivos da missão geraram uma sensação de desesperança. Durante o decorrer do conflito, os soldados começaram a questionar o motivo pelo qual estavam lá, e isso afetava seu estado mental. A solidão e a distância das famílias também contribuíam para o desgaste psicológico, fazendo com que muitos soldados se sentissem abandonados e impotentes. Alguns relatos de soldados soviéticos que estiveram no Afeganistão durante o conflito fornecem uma janela para entender o impacto emocional que a guerra causou. Um veterano, de sobrenome Kuznetsov, que serviu como comandante de tanque, relatou: "Não sabíamos de onde vinham os tiros. Não havia como se proteger. Perder meus amigos ao lado foi uma experiência que nunca vou esquecer. Não existe nada pior do que ver alguém morrer sem entender o porquê." Outro soldado compartilhou suas experiências de estar preso em um cerco menor em uma carta enviada à sua mãe. "É um inferno. Não temos comida. Não temos água. O que mais me afeta é o medo. Medo de morrer a qualquer momento. A sensação de estar nesse lugar sem sentido, cercado por essas montanhas, sendo constantemente observado. Temo que não irei voltar para casa, mãe. Diga a Yana que eu a amo. Diga ao pai que eu fui tolo. Me arrependo amargamente de ter vindo para cá. Deveria ter me tornado um doutor, como você queria. Ore por mim. Com amor, seu tesouro, Artem." Esses relatos são apenas uma amostra de como a guerra psicológica era uma das coisas mais cruéis que os soldados enfrentaram. Muitos soldados soviéticos, especialmente os mais jovens, que nunca haviam enfrentado uma guerra como essa, voltaram para casa profundamente marcados por traumas. O transtorno de estresse pós-traumático era uma condição comum entre os veteranos soviéticos que retornaram ao seu país, mas muitos deles nunca receberam o tratamento adequado. Eles foram simplesmente deixados para lidar com seus demônios de guerra, sem apoio psicológico ou infraestrutura para ajudá-los a se reintegrar na sociedade. O Vietnã soviético parecia longe de acabar. Desde o início da guerra, a União Soviética enfrentou uma resistência implacável. Com o passar dos anos, ficou claro que não seria possível subjugar o povo afegão. O desgaste psicológico e físico sobre os soldados soviéticos foi imenso, e a moral das tropas caiu drasticamente à medida que o conflito se prolongava. Estima-se que mais de 1 milhão de afegãos perderam a vida durante o conflito, com milhões de outros feridos e deslocados. Além disso, aproximadamente 15 mil soldados soviéticos morreram no combate, enquanto mais de 50 mil ficaram feridos. A guerra também resultou em pesadas perdas materiais, deixando o Afeganistão completamente devastado. O governo soviético enfrentava crescentes protestos e descontentamentos com a guerra, especialmente após as reformas de Mikhail Gorbachev, como a Perestroika e a Glasnost, que visavam uma abertura política e econômica. Gorbachev percebeu que a continuidade da guerra no Afeganistão estava prejudicando não apenas a imagem internacional da União Soviética, mas também enfraquecendo o regime. A pressão interna, somada às tensões externas, levou à decisão de negociar uma retirada, que foi formalizada com os Acordos de Genebra em 1988. O acordo previu a retirada gradual das tropas soviéticas e a transferência do controle para o governo afegão de Mohammad Najibullah, o qual, apesar do apoio soviético, não conseguiu deter as forças dos mujahidins. No entanto, a última tropa soviética só deixou o Afeganistão em fevereiro de 1989, deixando para trás um país devastado e um regime que estava em seus últimos suspiros. Para a União Soviética, a guerra foi um fracasso militar e político. O alto custo humano e econômico teve um impacto direto na economia soviética, que já estava sobrecarregada com outras dificuldades. O exército, que havia sido considerado uma das maiores forças do mundo, ficou exposto às suas próprias limitações,
ao enfrentar o inimigo que, embora menos equipado, demonstrava uma motivação inabalável. Além disso, a imagem da União Soviética no cenário mundial foi profundamente afetada pela incapacidade de derrotar os mujahidins. A derrota no Afeganistão também foi um dos principais fatores que contribuíram para a queda do regime soviético. A guerra gerou uma onda de descontentamento popular, principalmente entre os veteranos que retornaram traumatizados e sem reconhecimento, e a juventude, que começava a questionar a validade de um conflito tão distante e sem uma justificativa clara. Esse desgaste foi um dos catalisadores para o enfraquecimento da autoridade de Mikhail Gorbachev e o surgimento de um movimento de reformas mais radical. Eventualmente, isso culminaria no colapso da União Soviética em 1991, apenas 2 anos depois do fim da guerra. Embora a vitória dos Mujahideen tenha representado uma derrota militar para os soviéticos, ela não trouxe a paz para o Afeganistão. O país, devastado pela guerra, caiu em um período de intensa instabilidade política e social. O governo de Najibullah, que havia sido apoiado pelos soviéticos, não conseguiu manter o controle e, em 92, foi derrubado pelos Mujahideens, que, em vez de estabelecer um governo coeso, caíram em disputas internas pelas diversas facções presentes no movimento. O Afeganistão entrou em um ciclo de guerra civil, com várias facções lutando pelo poder. Na década de 90, esse vácuo de poder culminou na ascensão do Talibã, um grupo extremista que tomou o controle do país em 1996, impondo um regime brutal que perdoaria até a intervenção dos Estados Unidos em 2001. A guerra no Afeganistão, portanto, não acabou com a retirada soviética, mas apenas deu início a uma nova fase de conflito e sofrimento. A guerra, como sempre, não faz distinção entre soldados e civis, entre heróis e vítimas. Ela arrasta todos em seu caminho para um inferno onde a dor, o medo e a perda são os únicos companheiros. E o que a guerra deixa para trás? Corpos em campos de batalha, famílias destruídas, cidades arrasadas e almas que nunca mais serão as mesmas. Nenhum soldado volta igual de uma guerra. Ele traz consigo as cicatrizes invisíveis da violência e do trauma. E no final, o que se ganha? Nada. Nada além de destruição, dor e um vazio profundo que nunca será preenchido. A guerra é um inferno onde homens se tornam máquinas de matar e onde as ideias de honra e glória se perdem no fumo das explosões e no sangue derramado. A guerra não oferece redenção, não oferece vitória, não oferece glória. Ela só oferece mais guerra. E quando chega ao fim, o que resta são os escombros de uma luta que nunca deveria ter começado. O fim do conflito no Afeganistão não trouxe a paz, trouxe apenas mais dor. E os soldados soviéticos, que pensavam que voltariam como heróis, se viram esquecidos, desiludidos, marcados para sempre pela lembrança de um inferno que nunca mais os deixaria em paz. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe seu like e diga para nós aqui nos comentários o que você pensa sobre essa guerra e compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdadeira História Sem Filtros. Eu sou o narrador e esse foi o História Sem Filtro. Até o próximo episódio.